Observem esse desenho. Agora, façam a comparação entre essas duas casinhas. O que há de diferente entre elas? Bom, no primeiro desenho, nós vemos uma imagem bidimensional, que tem a altura e a largura. Já no segundo, nós temos uma casinha também, porém, ela está de forma tridimensional, pois tem a altura, a largura e também a profundidade, trazendo aí para gente uma realidade tridimensional. A gente precisa pensar que todos os objetos, todas as coisas que nós vemos estão apresentadas de forma tridimensional, pois tem altura, largura e profundidade. Vejam esse quadro da Santa Ceia, por exemplo, um afresco do Leonardo da Vinci. Lá na frente, a Pro vai explicar exatamente como que a gente pode fazer o nosso desenho. Então, aqui a gente tem uma análise de linhas de perspectiva que compõem essa obra. Nós aprenderemos a traçar a linha do horizonte. Aqui, na última ceia, nós temos a divisão da linha do horizonte, que está realmente dividindo o que é o céu e o que é a terra, mais ou menos aí na altura do rosto, né, das personagens de Jesus e seus discípulos. Nós podemos colocar o ponto de fuga em qualquer lugar. Aqui está exatamente na figura central, que é Jesus Cristo. A partir desse ponto, nós podemos traçar todas as outras linhas que se dirigem às extremidades ou às pontas do nosso retângulo. Os quadrantes indicam as posições dos discípulos e trazem para a obra um grande equilíbrio. Essa perspectiva nos traz a ilusão da profundidade, pois tudo que está à frente, me parece mais próximo e o que está no fundo mais distante. Vejam esse exemplo de linha do horizonte com o ponto de visão, que vai ser a visão aí através do meu ponto de fuga. Aqui a minha linha do horizonte está simbolizada pela linha azul tracejada. No rosto do meu personagem, o ponto de fuga. As linhas diagonais da extremidade do retângulo até o ponto de fuga. Outro exemplo, onde a nós é mostrado um ambiente interno, como que a gente pode trabalhar, né, a formação dos elementos na composição através dessa perspectiva, dessa montagem, esse esquema, né? A perspectiva era uma técnica muito utilizada nas pinturas produzidas durante o Renascimento. Seu objetivo era proporcionar ao observador uma impressão tridimensional da cena retratada. As retas traçadas em roxo não fazem parte do quadro,
mas nos ajudam a perceber que as linhas que compõem as escadarias se dirigem para um único ponto, criando a ilusão de profundidade. Esse efeito é intensificado por outros recursos utilizados pelo artista. Observe, por exemplo, que as pessoas na parte de baixo do quadro são bem maiores do que as que estão em cima, e o mesmo acontece com os degraus. Além disso, os cumes das montanhas foram pintados em cores mais claras, parecendo que estão bem distantes. O título da obra é O Casamento da Virgem, de 1504. Foi pintada por Rafael Sanzio e está na Pinacoteca de Brera, lá em Milão, na Itália. Um outro exemplo que a professora traz para vocês também está lá em Milão, na Itália, e é a Última Ceia, né? A cena onde Jesus está com os apóstolos. E vocês podem perceber aí, pela montagem, a linha do horizonte em vermelho e, na parte de baixo, ponto de fuga direcionado com diagonais, né? Até as pontas, até os cantos do retângulo, que é o que vocês vão fazer na atividade, lá na página 8 do livro didático. Vocês vão traçar exatamente esse esquema de linha do horizonte com os pontos de fuga para poder criar um desenho. Um desenho em perspectiva. Curtam a atividade. Um beijão da Pro, fiquem com Deus.